Sou a coach Renise Gomes. E no Conversa de hoje eu tenho um grupo maravilhoso lá do Neurociências da PUC do Rio Grande do Sul. Eu tenho a Nina ali atrás, gente. Ela é a única que não vai falar. Mas eu vou pedir aos meus colegas para eles se apresentarem. Vamos começar ali na parte de cima, né, com a Mauana, para se apresentar, vocês falarem de que cidade vocês são, o nome de vocês, a profissão, o que vocês fazem. Sintam-se à vontade para se apresentarem. Obrigada, Renise, pelo convite, pelo espaço, né? O meu nome é Mauana, eu moro atualmente em Jundiaí, São Paulo, sou mãe de 2 adolescentes, sou advogada, né, de formação, trabalhei também na área de comunicação, mas atualmente a minha atuação maior é na área de mediação de conflitos, facilitação de diálogos, né, divulgação da escuta, da cultura da escuta. Então, eu estou caminhando mais nessa, sair da área combativa, né, da advocacia, para uma área mais colaborativa, mais da conversa, mais do diálogo, do encontro com as pessoas, e estou gostando muito de estar atuando aí nesse meio. Que maravilha, Mauana, eu não sabia, maravilhoso. E você faz um trabalho sistêmico, junto ao direito sistêmico, é isso? Eu não atuo ligada diretamente ao direito sistêmico, né? Mas a gente tem conhecimento, né? Tem várias linhas, né, dentro da mediação. Sim. E o direito sistêmico tem essa ligação também muito próxima, né? Sim. Com a mediação, com esse novo caminho alternativo aí, né, adequado para a solução de conflitos. Legal, muito legal. Prazer em ter você aqui conosco. Aí, vamos seguindo? Quem quiser se apresentar. Sou o próximo? Pode ser. Bom, gente, eu me chamo Luciano Medeiros, estou aqui falando de João Pessoa, na Paraíba. Eu sou formado em administração de empresas, com mestrado também na área de administração, e atualmente, né, eu sou professor universitário e também trabalho com a parte da hipnose clínica, né, que o curso da Neurociências veio justamente com esse meu interesse de entender um pouco mais a mente humana por conta dessa questão da hipnose clínica. Atualmente também sou diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos da Paraíba e também faço parte da Academia Paraibana de Ciência da Administração. Que bacana, Luciano, que currículo, né? Cheio de temas que a gente pode no futuro voltar, seja ligados à administração, seja de hipnose, né? Legal. Vamos lá, gente, quem quiser. Obrigado. Então, vou colocar aqui. Meu nome é Thaís, prazer estar aqui, obrigada por abrir esse espaço. Renise, todos os nossos colegas aqui também, é muito gostoso a gente bater um papo. A minha formação eu vim da área de administração, mas trabalhei a vida inteira com informática, com processos. E depois que eu me aposentei, eu resolvi virar o jogo da minha vida. Então, eu comecei a área de desenvolvimento pessoal, eu sou agora instrutora de Mindfulness, sou uma eterna aprendiz, eu digo que eu sou uma eterna aprendiz. Eu estudo e trabalho nessa área, amo de paixão essa área comportamental, cada vez mais estou com meus pés e mãos nessa área, né? E a neurociências, incrível como ela está contribuindo para o meu trabalho, né? Então, assim, porque existem muitas pesquisas científicas em relação ao mindfulness, mais 40 anos de pesquisa científica, e a neurociências, mais ou menos nos últimos 20 anos, ela tem ratificado o que os pesquisadores na área de mindfulness já tinham alertado. Então, ela vem ratificando e comprovando que realmente a neurociências com mindfulness, eles têm um canal de comunicação muito grande, né? E aí, por exemplo, na regulação da atenção, na regulação das emoções, a gente fala tanto de emoção hoje, né? No bem-estar, e aí a gente fala, o que é bem-estar? O que é bem-estar? Outro dia eu estava pensando, a gente fala, você está bem? Todo mundo fala, eu estou bem. Você está bem? Estou bem. Mas o que é bem-estar, né? Então, aí a neurociências
esse curso está sendo maravilhoso, eu acho que todos nós gostamos dele, porque ele fala as dimensões do bem-estar, né? A Organização Mundial de Saúde, ela define. Então, uma das dimensões do bem-estar é a própria saúde. E o mindfulness, ele realmente é como se fosse uma porta da frente, uma prevenção da sua saúde. Ele desativa o estresse, sabe? Que essa sangue inflamatório que vai para os neurônios e deixa eles meio inflamadinhos assim, então a gente alonga, né, a nossa saúde, o nosso bem-estar físico, emocional. Aí eu acho que o Mindfulness veio para ficar. Com certeza. Mas a gente está conversando e eu acho que vamos conversando, muito também. Legal, Mindfulness, né? Você está presente, né? Mais do que nunca, isso tem sido mundialmente, né? E na neurociência a gente via todas as matérias exatamente cientificamente colocando a importância de você estar ali naquele momento, da meditação também, né? De você conseguir desenvolver a mente, né? Então, vamos continuar ouvindo os nossos colegas. Prazer ter você aqui conosco, Thaís. Prazer é todo meu. A nossa Florzinha, vamos, você então, primeiro? Boa tarde a todos e a todas. Renise, muito obrigada por proporcionar esse encontro para a gente bater esse papo desse assunto tão envolvente e maravilhoso que é a neurociência, né? Meu nome é Gabriela Winter, eu sou de São Paulo e eu sou palhaça. E o meu estudo na neurociência vem justamente porque eu trabalho na palhaçaria, é um trabalho de emoções, né? O que a gente tem de mais humano, né? E mais primitivo. Então, eu estou bastante focada nesse cérebro emocional, né? Uma coisa que, até completando o que a Thaís estava falando, a gente se emociona muito, mas não necessariamente a gente toma conhecimento, né? Mindfulness, você também percebeu o que está sentindo, conseguir dar nomes, enfim, entre outras coisas. Então, eu estou levando esse trabalho da neurociência para a palhaçaria. Eu vou até citar uma frase aqui que o Daniel Goleman falou na aula dele, ele falou assim, ó, emoções descontroladas deixam as pessoas idiotas. E o meu trabalho é esse, né? Porque a palhaça é uma idiota. É aqui para mostrar que está tudo bem errar. O nariz vermelho é a menor máscara do mundo, é a máscara que desmascara. Todas as nossas máscaras sociais, a gente põe o nariz vermelho e vem para assumir as nossas fraquezas, nossas tragédias, nossos erros. Então, toda essa coisa das emoções descontroladas deixa as pessoas idiotas, é isso que a gente faz, traz essas emoções para o corpo, que é um corpo exacerbado, excêntrico, fora do centro, né? E bom, através do corpo. Então, é um estudo emocional, né? Então, estou super feliz, quero compartilhar mais. Obrigada pelo espaço. Muito bacana, muito bom ter você com a gente. Eu não conhecia pessoalmente nenhuma palhaça, e essa convivência com você, nas reuniões que nós fizemos, né, nas aulas que você participou, que a gente fez ao vivo, foi muito legal, né, toda a sua sabedoria. E eu amo, quando eu era jovem, né, ia para circo, e amava. Agora, você até falando desse jeito, e a gente linkando com a neurociência, que a gente entende por que, né, essa oportunidade de você desconstruir, de você se liberar, você rir de uma forma, né, normalmente, ri muito, né, você não... É um novo olhar, né, a gente começar a olhar e até aceitar nossas fraquezas, nosso mau humor, seja lá o que for, né. E só para completar, então, eu estou desenvolvendo, estou investigando a programação neuropalhacística, que vai ser o tema do meu... Muito legal. Assim, como que é o cérebro de uma palhaça, então, né? Como que funciona esse cérebro? Emoção vai para o comportamento, bom, tudo aquilo que nós estamos estudando. Então, muito legal. E agora vamos ao Anderson, se apresentando, por favor. Bem, tudo bem, queridos? É um prazer aí bater esse papo com vocês. Estava tentando já há algum tempo conseguir entrar, né, nas atividades, por conta dessa rotina maluca, até então não tinha sido possível. Bem, eu sou um profissional oriundo da administração e do esporte, né? Eu sempre sou ex-atleta,
atual treinador da Seleção Brasileira Paralímpica de tênis de mesa. Nós estamos aqui fazendo a preparação para Tóquio, né? Trabalhei com o Olímpico até o ano passado, e exatamente por essas diferentes habilidades relacionadas ao comportamento, eu fui aí convidado ou convocado para estar atuando com a Seleção Paralímpica, visto que é um ciclo olímpico específico durante uma quarentena. Então, a cabeça, a mente, a preparação, a organização disso tudo requer muito capricho, muita minuciosidade, um olhar diferente ali, porque está todo mundo num ciclo totalmente fora da realidade, né? Então, eu sou formado em processos gerenciais e em educação física, depois pós-graduado em treinamento esportivo e alguns cursos de especialidades em detecção de talentos, em gestão de pessoas. Leciono do Fundamental 2 até o ensino médio em matérias específicas aí relacionadas ou a empreendedorismo, ou a saúde e bem-estar, ou a projeto de vida. Trabalho na faculdade no curso de educação física, produzo conteúdo, né? Nesse momento eu dei uma pausa nas aulas no ensino superior para poder me dedicar aí à seleção paralímpica, né? Porém, eu trabalho também com a gestão comercial, então, muitas vezes, o que diz respeito à parte de vendas, performance, muito relacionado, assim, pegar essas habilidades emocionais e da neurociência, juntar com a parte de performance e alta performance, juntar com ferramentas de gestão de projetos e de pessoas. Esse sempre foi o objetivo e o desafio, né? Muitas dessas aulas que nós tivemos, eu já tive a oportunidade de replicar uma síntese delas dentro para os alunos no ensino médio ou na faculdade, né? Então, esse é o objetivo. Tudo está me ajudando muito a mexer com os atletas de alta performance, e sempre num trabalho coletivo, com psicólogos, preparadores, né, coaches, etc. Que bacana. Gente, maravilhoso o seu trabalho, né? Começa da administração, professor, ex-atleta, técnico da seleção, foco agora é esse, né, para Tóquio. Muito bacana. E eu estou pensando na diversidade que nós temos aqui. Eu sou psicóloga, aliás, eu tenho que fazer uma propaganda do canal que eu sempre esqueço. Quem está aí conosco, se inscreva no canal, clica aí no sininho, na sinetinha, para você receber, né, os novos vídeos, e faz seus comentários, a gente vai responder. Pode ser tanto uma pergunta individual, peraí, minha cachorra, gente, está aqui me amolando. Tanto pode ser um trabalho, uma pergunta individual, que você que está aí no chat vai colocar para a gente, né? Quanto para o grupo como um todo, o que vocês quiserem, nós estamos aí à disposição. E o interessante é assim, a gente tem uma advogada que cuida da parte de administração de conflitos, a gente tem 2 ligados à administração, 2 professores, a mindfulness, a questão da palhaçaria, eu sou psicóloga, então a gente tem uma diversidade, né, de funções, de interesse, e a gente tem a parte que é comum, né, que a gente divide, né? Então, eu vou pedir o próprio, eu sei que tem a questão do horário sua, então vamos começar por você. Como tem sido para você exatamente o curso de neurociência dentro da sua formação, dentro do seu foco hoje como técnico? Como tem sido para você? E aí, depois, a mesma pergunta para os demais, o que quiserem relacionar com a vida profissional, com o estudo. Denise, assim, por conta da profissão, eu sempre fui muito estratégico, né? Então, sou muito estratégica. A gente achar o cantinho da mesa, né? Isso. E alguns anos atrás, eu sou apaixonado por comportamento humano, e inclusive pela sua área. Eu cheguei a fazer coach, PNL, e eu sou apaixonado pela área de psicologia. E agora nós temos, assim, eu conheço bons profissionais que conseguem lidar super bem com o esporte. Mas no meu tempo, não. Era um pouco distante a terapia da área de performance e alta performance. Você imagina que eu preciso acolher uma pessoa, às vezes, em algum tipo de crise, de confiança, de ansiedade, no meio de um evento, sim, em Cuenca, 2.500 metros de altura, onde não tem como acionar o psicólogo, a mãe, o pai.
Então, assim, isso sempre me encantou e havia uma lacuna no meu esporte, como há em vários esportes, de alguém que conhece a modalidade, que é ex-atleta e que se dedique a fazer um trabalho em conjunto com os demais profissionais. Que Né, que é essa bacana. ideia. Então, quando eu sou apaixonado por neurociência e comportamento, gente, apaixonado. Quando eu fui para fazer essa pós, eu estava vendendo um curso chamado A Cabeça do Campeão, já estava com boa parte das aulas gravadas, e quando eu decidi fazer, eu até cheguei a dar o curso para uns 50 alunos, eu interrompi para me dedicar naquele tempo para isso. Qual é o principal desafio e que tem dado certo? É trazer tudo que a gente aprende lá para a realidade presente. Eu trazer para dentro de uma aula do ensino médio, trazer para dentro de um curso de formação de professores de educação física e, sobretudo, trazer para uma equipe que está indo para Tóquio. Por exemplo, as aulas do sono, eu usei muito com eles aqui a semana passada. O Mindfulness, eu já praticava um pouquinho, Thaís, e eu trabalho muito com alguns deles que têm essa abertura, porque a questão da gente isolar torcida, isolar os distratores, os parasitas, que eu costumo chamar, a ponto de você manter ali no presente e tentar performar. Eu preciso de ancoragem, eu preciso de PNL, eu preciso de um psicólogo que a gente consiga falar a mesma língua com o indivíduo. Então, assim, é um trabalho desafiador e encantador. Só que eu tenho vontade de me dedicar mais aos outros assuntos e não tenho tempo nesse momento. Então, eu vi que uma de vocês postou que fica aberto o conteúdo. Eu pretendo, nas minhas férias, gravar todas as aulas, porque eu sou apaixonado. Hoje eu prefiro falar de comportamento humano do que de esporte. Bacana. Se numa roda de bate-papo, eu prefiro muito mais. Então, hoje eu entrei para escutar, né? E, então, o resumo tá sendo útil, tá dando certo. Por exemplo, a questão da maconha, da educação financeira, eu vou conseguir utilizar dentro das minhas aulas. Saúde e bem-estar ali, a da maconha, Tudo contribui, né? Tudo contribui. Muito perfeito. legal. Passo a palavra para os colegas. Olha, quem quiser falar, a Thaís, por exemplo, ele citou sobre mindfulness, se ela quiser aproveitar e completar, né, em relação ao esporte. Então, eu trabalho com mindfulness tradicional, porque, assim, eu queria até esclarecer, né, o mindfulness veio da meditação oriental, milenar, né? Então, o que acontece? Quando ele veio para o Ocidente, na década de 60, mais ou menos, e na década de 70, tem um professor que ele ainda é vivo, que eu admiro muito ele, o professor Jon Kabat-Zinn. Ele criou o primeiro programa de mindfulness para redução de estresse e ansiedade. E ele mudou o nome de meditação para mindfulness, porque ele não queria aquele caráter religioso, aquele caráter cultural do Oriente, porque ele trouxe para o Ocidente. O Ocidente não tem a cultura, não é permeável ainda, né? Não é. Não. Então, o que acontece? Ele trocou o nome de meditação para mindfulness. Então, eu trabalho com essa mindfulness, o ocidental, apesar que eu conheço as tradições milenares lá budistas, né? Mas de lá para cá, da década de 70 até agora, já se passaram vários anos, né? E aí, eu desenvolvi, não é que eu desenvolvi, mas eu desenvolvo um mindfulness que é ligado à psicologia também. Então, hoje o mindfulness está nos consultórios dos psicólogos e com as teorias comportamentais contextuais. E hoje, uma pessoa que eu admiro muito é também um psicólogo que está vivo, ele é famoso nos Estados Unidos, Stephen Hayes, e ele fala de todas essas teorias comportamentais, e ele fala, olha, isso não é uma terapia, mas você pode aplicar. E é incrível que eu tenho dado aulas, muitas aulas de mindfulness, dou até na escola de mindfulness funcional, e assim, você vê os resultados da pessoa que está ansiosa, ela consegue voltar, o mindfulness faz isso, ele tenta voltar para o seu estado de calmaria, tirar aquela reação. Por exemplo, alguém falou afiado com você, ameaçou, falou alto, uma coisa que você não gosta, né? Normalmente você não gosta no dia a dia. O que acontece? A reação humana é ligar o sistema de alerta dela. Opa, alguém está me ameaçando, alguém está falando mais
sim, né? Eu não estou gostando. Mas o mindfulness, o que ele faz? Nessas horas, ele te coloca de volta para o seu córtex neofrontal, onde está todo o seu raciocínio, a sua ponderação. E aí você passa a escolher. Espera aí, eu quero reagir, quero brigar com essa pessoa, vou enfrentar ela, ou eu vou respirar, ponderar. Qual é a melhor atitude que eu posso ter em relação a um assunto, uma experiência que estou tendo no momento presente? Então, essas práticas o mindfulness, ele não é terapia nesse sentido, mas as práticas, parece que internaliza dentro de você esses comportamentos e você passa a ser a sua melhor versão. Aí, quando eu vou fazer um gancho com a Gabi, quando a Gabi falou, eu quero despertar as emoções, então a gente está trabalhando, que legal, com o outro lado, porque ela está no sistema límbico, né? Eu quero despertar as emoções, que é o que a gente aprende nas neurociências. E o Mindfulness, o que ele faz, na verdade, né? Ele pega o sistema límbico e tem o córtex neofrontal, que são 3 camadas do cérebro, né? E ele fala, não, peraí, como é que você vai reagir? Sistema límbico, como você vai reagir? Peraí, não tem outro jeito de reagir? Peraí. Então, ele faz isso com o seu estado de ser, no momento que acontece. O legal é que você fica ágil naquele momento que acontece. Não é que você fala, quantas vezes a gente faz uma coisa, a gente fala, ai, não deveria ter feito isso. Ai, por que eu não falei aquilo? O mindfulness te deixa super alerta. E é isso que é legal. Você vive no momento presente, alerta ali. Então é isso. Que bacana, Thaís. A sua explicação ficou muito clara. Eu acho que para quem está nos ouvindo e que nem conhece, né, já tem uma ideia legal, né? E uma explicação muito prática, né? A gente vivencia. Na escola dos meus meninos, uma psicóloga dá para eles. Então, quando eles chegam, 2 dias na semana, né? Quando eles estão no presencial, eles sobem para ter sessão de mindfulness. Eu acho um espetáculo, né? Para criança também. Aí vocês fiquem à vontade para falar, não sei se a Gabi, né, se linkou ali, eu vi a carinha dela. Essa coisa que o Daniel Goleman estava falando da mindfulness, né, assim como a terapia cognitiva, como das grandes ferramentas também para anti-estresse, foco, tudo isso que você colocou, né? E aí ele coloca que está do lado esquerdo do córtex pré-frontal, que são circuitos que ele não especificou qual. Então, a prática, né, da meditação vai fortalecendo esses circuitos. E muitos professores comentaram isso de você ir facilitando esses acessos, né? E aí eu vou fazer já o gancho aqui para a minha área, que é a palhaçaria. Eu gostei como a Thaís colocou. Ela falou, a Gabi está no sistema límbico, eu estou no córtex. Porque o palhaço, a palhaça, eles são o presente, sabe? Então, assim, se aconteceu alguma coisa, vamos supor, eu levo um tapa, eu falo assim, ai! Aí você fala assim, mas tá um pirito. Não tem essa coisa, ai, que fica guardando, fica aqui, não tem. Então, é comédia corpo, né? É reação. Então, por isso que eu tô focando bastante nas emoções. Pô, assiste um desenho animado, o pessoal não tem noção do perigo, né? Não tem noção do perigo, só vai vivenciando. Então, tá bem interessante. E a ideia também é fortalecer esses caminhos da criatividade, né? Então, eu tenho ali alguns braços dentro desse trabalho da PNP, da Programação Neuropalhacística. O primeiro vamos entender quais são as nossas emoções, né? Quero usar bastante o Damasio, que é maravilhoso, a teoria dos marcadores somáticos, que, para quem não sabe, a grosso modo, é como você fazer um mapeamento das suas emoções. O professor André Palmini colocou muito bem, ele fala, como se você tivesse post-its, como se você tivesse vários post-its das experiências da tua vida, e você coloca a valência, foi bom, foi ruim, foi bom, foi ruim. Então, esse é um mapeamento, essa nossa bagagem emocional, que, inclusive, influencia muito nas nossas tomadas de decisão, né? Toda essa parte de inteligência emocional, no final das contas, você toma bem uma decisão, você consegue ponderar se a sua recompensa para agora ou a longo prazo, que é melhor você ter essa capacidade de prever,
né? Que aí entra tudo no córtex pré-frontal, enfim. E aí, então, eu vou usar, voltando à programação neuropalhacística, eu vou usar bastante, então eu aplico isso com os alunos, eu faço escrita livre, 20 minutos, então, vamos supor, como que você está hoje? Estou angustiado. Por que você está angustiado? Onde que é a angústia? Vamos começar a entender onde que é, o que acontece quando você está angustiado. Então, um aperto aqui, o seu ombro está para cima, não sei o que, a respiração, tal. Então, a gente começa a entender isso e levar para o corpo. Então, no caso da palhaça, por exemplo, vocês já viram o palhaço tremendo a perna? É um corpo exacerbado, né? E para a criança é demais, gente, porque a criançada ainda tem uma dificuldade assim, né, de saber o que está sentindo, e são poucos os cuidadores e cuidadoras que explicam para as crianças: olha, filha, você está com medo, olha, é normal, você ficou frustrada. Então, pode ser para a criança, mas para a gente também, né, gente? Nós também. Então, o meu caminho é aí, colocar no corpo, que eu coloco ali a lente da palhaça, então eu levo para esse corpo. E a outra coisa é esse caminho criativo, que é assim, o oposto do algoritmo, né? Que eu acho que é o que vai sobrar para a gente, segundo algumas previsões que a gente anda escutando por aí, né? Esse transhumano, é que a gente já tem, né? Essas extensões. Daqui a pouco, para que eu preciso ter isso? Daqui a pouco está aqui, não sei o que vai acontecer. Mas o que vai sobrar a nós que não é mais máquina? Nossas emoções, a maneira como a gente, os dilemas, né? Os professores colocam essas coisas do dilema. Uma máquina não vai resolver um dilema e fazer uma escolha que tem a ver com uma emoção e tal. E nós, sim. Então, o trabalho da palhaçaria vai aí. Esse é o foco, né? E na minha vida, minha vida mudou, depois que eu comecei a entender que certos hábitos, certas ações, como, por exemplo, isso eu sempre fui muito sociável, eu gosto muito do social, mas quando você entende que isso te faz bem, hormonalmente, que isso faz bem para o seu cérebro, você começa mais, que tal alimento ajuda você a ter uma melhor performance, um melhor pensamento, você vai lá e faz. Então, comecei a dormir melhor, me preocupar mais com o meu sono, sabe? Para eu ter uma qualidade melhor de vida, para eu pensar melhor. Eu pratico a meditação transcendental, né? Não é a mindfulness, mas que também, assim, clareia. Então, a neurociência é para todas as áreas, né? Bom, então, Gabi, concluindo, através desse trabalho da palhaçaria, é como se eu fizesse o caminho oposto. A gente mostra o quão ridículo é ser descontrolado, quão ridículo uma relação opressora é, de uma maneira lúdica, né? E a partir daí a gente consegue ver o outro lado, né? Então a gente mostra errado para você ver e fala assim, nossa, é ridículo mesmo, né? Então é isso aí, emoções exacerbadas, corpo, ludicidade, subjetividade, poesia, sonho, isso aí tudo é a palhaçaria. Mostrar, muito legal. Tudo bem, todo mundo erra, a gente não precisa ser perfeito o tempo todo, ninguém dá conta de ficar segurando e ficar vestindo 1000 máscaras sociais, a gente precisa, mas às vezes a gente precisa falar, eu errei! Eu sou humana, né? Obrigada pela escuta. Foi ótimo. Gente, vocês podiam aproveitar para falar também as redes sociais de vocês, os contatos, como quem está nos ouvindo entra em contato com vocês. Se você puder começar falando para a gente. Tá. Bem, turma, eu tenho professor, dentro do tênis de mesa especificamente, do esporte, eu tenho um apelido de Ceará. Então, eu tenho lá o meu Instagram, professorandreus.ceará. Eu tenho um canal no YouTube que faz um tempo que eu não posto, em virtude desse processo agora, né, pré-Olimpíada, que é professorandreus.ceará.martins. E, bem, Facebook é um nome muito aí peculiar, então é fácil me encontrar nas redes, tá bom? Muito legal. Então, eu vou pedir a Mauana e o Luciano para continuarem o nosso bate-papo e também aproveitarem para falar os contatos. Eu acho que eu vou puxar o gancho, né?
porque a gente falou um pouquinho aí de emoções, né? Emoções exacerbadas, de colocar para fora isso tudo, e a Thaís também trouxe um pouquinho dos momentos de conflito, né, em que as emoções vêm e a gente tenta colocá-las num foco aí de córtex, né, de tomada de decisão. Eu trabalho com conflito, né, essencialmente, mas além do conflito, ou antes do conflito, né, esse trabalho é com pessoas, né, e pessoas são histórias, né, a gente é feito das nossas histórias, né, então, os marcadores somáticos aí que a gente estudou, né, que são essas emoções que vão boas e ruins, vivências boas e não boas, né, que a gente marcou de alguma forma aí na nossa vida, e que fazem parte dessa nossa história, dessa bagagem que a gente carrega, né, nessa mochilinha que a gente carrega. Então, nós somos essas histórias, né, e o conflito geralmente é uma crise de interesse, entre histórias, né, e não existe uma verdade absoluta em nenhuma história, né? As histórias são verdadeiras do ponto de vista dos seus contadores, daqueles que estão vivendo, experienciando essas histórias, né? Então, a mediação de conflitos, ela diverge um pouquinho do caráter tradicional, né? Do tratamento que o direito dava, por exemplo, tradicionalmente, no sentido assim, olha, o problema é este, então a solução será esta, né? Então, o juiz resolverá desta forma, né? Que é um terceiro que não tem nada a ver com a história deles, né? Não tem nada a ver com o assunto e com a história que está ali. A mediação de conflitos, ela tem um caráter de devolver a voz a quem ela pertence, né? O protagonismo dessas pessoas, o espaço de fala dessas pessoas, olhar com cuidado para essas histórias, o caminho que elas percorreram até chegar àquele momento específico, né? Naquele espaço, e dar essa autonomia. Então, o mediador, na verdade, ele não decide, ele não dá solução, ele não dá resposta, não dá caminho, mas porque o mediador não é ele que é capaz disso, né? Quem são capazes são as pessoas, né? Que estão nessa história, que estão nessa vivência, que estão neste conflito, né? Então, o que a neurociência traz de muito importante também, e o estudo do comportamento, é que nós somos essa bagagem, né? Essa bagagem de emoções, de afetos, de traumas, de tudo isso que a gente traz, né? E quando a gente se relaciona com o outro, então é isso tudo meu se relacionando com isso tudo do outro, né? E o que pode surgir aí de entendimento, entre isso, né? Então, assim, talvez, e a questão da empatia, né? Porque muitas vezes eu tenho que deixar de olhar para o outro com a minha bagagem histórica, cultural, querer que o outro se adapte àquilo que é certo para mim, né? E sair um pouco desse lugar para conseguir entender um pouquinho esse mundo diferente, né? Viajar aí por esse mundo do outro, né? Como um estrangeiro, assim, que faz uma viagem, né? E tem que, de repente, aprender outra língua, outra cultura, outro jeito de se vestir. Então, quando eu entro nesse mundo do outro, eu tenho que estar disposta aí a fazer essa viagem, né? Então, o mediador é quem vai fazendo essa costura aí dessa viagem, e não para apagar o conflito, porque o conflito, no nosso modo de ver, eu concordo com a Thaís, as emoções precisam vir, né? E o conflito, ele é evolutivo, né? Ele é necessário. O que não é necessário é o confronto, o que não é necessário é o desacato, né? E se o conflito vem e ele é tratado, ele é escutado com atenção, ele é acolhido com atenção, e essas emoções são observadas, são acolhidas, são identificadas, são cuidadas, esse conflito ele vai tomando um espaço de acomodação natural, né, na vida dessas pessoas, e elas encontram uma solução por si mesmas, né, de como aquilo vai se adequar na vida delas. É mais ou menos por aí. Nossa, fantástica a sua explicação, né? Você traduz de uma forma que fica didático, vamos dizer assim, né? Fica fácil para todo mundo que está nos ouvindo entender. Muito bacana. Muito bacana esse olhar pela pessoa, né, pelo entendimento. E contato com você, Amauana, como... Então, eu tenho um Instagram, né, que é o @maldepádua, né? É Maldepádua para ficar mais fácil, né, porque o nome é um pouquinho difícil. Então, é @maldepádua, quem quiser o contato. Legal.
A Como Thaís sou eu, queria né? falar, mas vamos ao Luciano depois. Não, pode falar, Não, imagina, Thaís. Luciana. Ah lá, a Moana de... Ah, Gabi, me achou. Legal. Legal. Bom, gente, então, o meu interesse, né, Primeiro, parabéns, né, para todos vocês. Muito contente desse bate-papo e escutar, assim, tantas histórias legais, tantos interesses diferentes com o qual a neurociência nos uniu, né? Porque tudo é neurociência, né? A gente consegue trazer um link, né? Como o pessoal está falando assim, é, é, hoje em dia tem neurociência aplicada a diversas áreas, então é uma área assim bem interessante. Bom, eu como professor da área da administração também, né, diversas disciplinas da administração, empreendedorismo, e eu também tenho mestrado na área de comportamento organizacional. Essa parte do comportamento humano sempre me chamou muita atenção, né? E eu sempre também fui muito ligado a essas questões de tentar entender a natureza da realidade. E hoje em dia os estudos da física quântica também me chamam muita atenção. E foi mais ou menos, né, buscando essas coisas que eu me deparei aí com a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a hipnose, né? Porque eu sempre gostei de meditação, sempre gostei essa a meditação, hoje em dia a mindfulness, né? E sempre gostei muito dessa questão de visualização criativa. Isso sempre me chamou bastante atenção. E aí, quando eu comecei a estudar, a entender um pouco, né, eu vi que a hipnose poderia me trazer um pouco disso daí. Foi a partir de então que eu comecei a fazer os meus primeiros cursos dentro da área da hipnose, há uns 5 anos atrás, quando a hipnose ela não estava o boom que é hoje em dia, né? Porque hoje em dia já está bem divulgada, né? Então, quando eu encontrei a hipnose, né, eu encontrei justamente a hipnose clínica, que era que eu tinha interesse de me especializar, que é justamente essa que é voltada para mudança de comportamento. Porque existe a hipnose que o pessoal às vezes foca na hipnose de palco, que utiliza para os shows de entretenimento, né? Que isso daí não tem poder curativo, né? E o que eu queria realmente é aquele processo de transformação, cura, né? O pessoal, quando faz isso, acaba mostrando apenas como a hipnose algumas coisas, né, do que tem hipnose em muitas coisas, quando você consegue, de repente, fazer uma pessoa, né, de uma hora para outra ter uma alucinação, né, e conseguir enxergar uma coisa que realmente não está ali, né, mas apenas mostrando uma questão da mente. Mas quando a gente vai para a hipnose clínica, né, ela é bem diferente. As técnicas, a gente usa a técnica de colocar a pessoa no transe hipnótico, que tem a ver com que a gente fazer com que o inconsciente daquela pessoa aflore. Então, a gente utiliza, né, essa parte assim, da meditação, também de você ir colocando a pessoa no transe hipnótico, né, tem a ver com você ir fazendo desligamento, né, das sensações dela através das partes do corpo, até que você vai até a cabeça e ela entra naquele estado, né, onde a sua mente crítica racional ela é afastada e o inconsciente aflora. Então, a partir desse estágio, né, onde a mente crítica racional ela não está mais ali, que a gente consegue fazer as transformações. E aí, durante esse período de tempo, né, muitos atendimentos assim que eu já fiz, é realmente impressionante como a mente humana funciona, né? Por mais que às vezes a gente já conheça algumas reações, mas sempre são reações diferentes, né? Sempre são conteúdos diferentes que as pessoas trazem, e as transformações que elas também são capazes de fazer de maneira tão rápida também surpreende, né? De pessoas que pensam em suicídio e de repente, né, não deixou de comer e de repente volta a comer, ou então estava num estado muito profundo de depressão e consegue sair, né? Pessoas que não conseguiam mais se enxergar um futuro brilhante, né? De repente a gente consegue construir esse conteúdo através da hipnose, né? A pessoa se vê trabalhando, né? Então, realmente, nessa parte assim, da hipnose, ela é muito importante e ela consegue uma mudança, né? Hoje em dia, a hipnose, ela está com grande respaldo, né, científico, do Conselho Federal de Medicina, de Odontologia, de Fisioterapia, de Psicologia também, né, já aceita que os seus profissionais, eles consigam, né, atuar dentro dessa área. E o que eu tenho observado mesmo, né, é que as pessoas têm tido, assim, quando a gente entende, né, o que é hipnose, porque quando você coloca a pessoa no estado hipnótico, você coloca ela num foco, né, onde ela fica apenas enxergando aquilo dali que a gente está propondo e
e ela começa a desassociar uma personalidade antiga que não servia mais, né? Aquilo que a gente traz muito na aula, né? Desassociar aquilo dali, então a gente começa a construir de maneira muito fácil uma nova mente, e mesmo que aquela pessoa, quando a gente dá aquele comando, né? Quando ela está hipnotizada, ela realmente vai para ali, né? Então ela não pensa duas vezes, né? Não fica se criticando, e assim, né? Existem diversas técnicas que a gente pode fazer para reprogramação mental, para também curas internas, nessa questão, por exemplo, do luto, né? Pessoas que às vezes perdem um familiar e aí não está aceitando, a gente consegue fazer aquela despedida, né? Dentro da técnica da hipnose. E uma das coisas que mais me intrigava era como é que a gente consegue utilizar uma metáfora e a pessoa acreditar numa metáfora, mesmo sabendo que aquilo não existe, que é algo que ela está criando no pensamento, e aquilo funcionar, né? Porque é através de metáforas que a gente utiliza, né? E aí a gente entende que o nosso cérebro, ele não entende, né, o que é real e o que não é. A gente assiste um filme, a gente sente as emoções do filme, mesmo sabendo que aquilo dali é apenas um filme. A gente vê os noticiários da televisão, né? São pessoas que não estão na nossa frente, mas aquele conteúdo nos impacta. Então, de certa forma, aí a gente está sendo hipnotizado a todo momento, né? A gente está levando isso aqui para dentro da gente, e o cérebro tem essa possibilidade também de você construir da forma como você quer, né? Você construir a sua personalidade, aquilo como você quer ser, de você conseguir encontrar novos sentimentos, novas emoções, né? Que vocês estavam falando aí. E a partir do momento que a gente vai ensaiando isso, né? Nos estados hipnóticos, a gente começa a criar aqueles caminhos neurais, né? Então a pessoa, ela de maneira muito rápida, né, quando ela está inconsciente, ela se conecta com aquilo dali que foi criado na hipnose. E aí a transformação realmente começa, né? Algumas pessoas se perguntam, mas todo mundo consegue ser hipnotizado? Sim, porque a hipnose é um estado natural, né? A gente se colocar no estado de transe hipnótico é aquele estágio do sono, antes de você ter aquele sono que você apaga, né? Você entra no estágio em que você tá consciente, mas você fica relaxado, mas você mantém ainda aquela consciência. E aí, quando a gente começa a trabalhar nesse estado, né, que é o estado transhipnótico, as pessoas realmente, elas conseguem construir, né, esses novos conteúdos, e aquilo ali fica dentro daquela pessoa, né? E com o tempo, ela vai fazendo aquela transformação, né? Então, de uma hora para outra, ela começa a ligar, né, aqueles caminhos neurais, e ela começa a acessar novas formas de ser, de pensar, de sentir, né? Claro que antes da gente, por exemplo, fazer uma sessão de hipnose, a gente vai conversar, vou ver o que é que aquela pessoa gostaria de criar para ela, né, como é que ela gostaria de ser. Então, a gente nunca vai fazer uma sugestão que está contra a ética da própria pessoa, né? E a partir daí, os resultados realmente acontecem, né? Então, eu fiquei muito contente em estar fazendo curso de neurociências, justamente para entender mais aquilo que eu vejo na prática acontecendo, para entender como é que funciona internamente, até para me ajudar a conseguir, né, encontrar aí formas cada vez mais eficientes de trazer essa transformação para as pessoas. Que bacana, Luciano, espetacular. E todas vocês conseguem explicar a profissão de vocês, né, o trabalho de vocês, de uma forma que fácil para os outros entenderem. Muito, muito legal. E as suas redes sociais, o contato com o Luciano, como é? Eu tenho um Instagram, Luciano S. Medeiros. Eu tenho um site chamado mentalização.com.br, que eu coloco ali esses temas assim que eu gosto, né, da mente. Tem um Instagram também do meu site, que é isso, muito bem. E eu tenho também um outro Instagram, que é o arroba, né, que utiliza no Instagram, arroba mentalização.com.br. Você coloca arroba mentalização.com.br. Tem o meu site pessoal também, que é lucianomedeiros.com. E
Em breve estou lançando um aplicativo de celular também, com as coisas do meu site. Também tem um grupo no Telegram, chamado Poder do Subconsciente, tem umas 1.000 pessoas lá. E é isso daí, são coisas que eu gosto de fazer, que eu gosto de interagir, vou encontrando as minhas comunidades, as pessoas que se identificam, e fazendo isso daí acontecer. Muito legal, Luciano. Não é por falta de rede social que a gente não encontra o Luciano. Então, quem quer se aprofundar em mentalização, em hipnose, né? Tá aí o caminho. Eu vou pedir a rede social da Thaís e da Gabi, por favor. A minha rede social é essa aqui, ó. Tá para ti, no Instagram. Mais perto? Deu para ver? Aí agora, tá para ti. Tá com H. Também no meu site. Colocar. Estou fazendo ele ainda, né? Também é o taprati.com.br. Né? Legal. É isso, eu queria só fazer porque a Mauana falou das emoções no conflito, e aí me veio, e eu achei tão interessante, porque eu sou apaixonada pelo esse professor Stephen Hayes, e da teoria comportamental, e ele fala que nosso cérebro não tem botão de deletar. Então, não adianta você afastar pensamentos desagradáveis, emoções difíceis, que isso vai voltar com mais força ainda. Então, a gente no Mindfulness trabalha muito isso, no Mindfulness funcional, esse último Mindfulness que eu trabalho, que é mais, moderno, né? E é muito legal. Obrigada, viu? Muito obrigada, Renise, pela oportunidade. Vamos continuar conversando. Gabi, você? Gente, a gente gosta de conversar muito, eu vou falar, mas uma coisa que eu gostei muito, um aspecto disso que a Thaís... A gente não muda o que aconteceu, mas acho que a gente pode ressignificar. Sim. Né? E aí a gente também, toda nessa coisa, isso eu acho que é uma coisa mais comportamental, mais mental tal, mas se a gente entrar na parte neurocientífica, que todo mundo está falando, a epigenética, a neuroplasticidade, né, a repetição para que esses novos caminhos neurais eu não sei se tem a ver com hipnose ou não, mas deve ter, até com a mindfulness e até com a palhaçaria, né? Esses comportamentos, a gente repete comportamento ou emoção e tal, e esses novos caminhos se criam, né? Isso. É bem legal. Eu vou mostrar minha rede social para vocês, ó, Gabis Winter. Já me segui aqui. Esse é o meu pessoal, e esse aqui é da minha companhia de palhaços, ó, Clown Barret Brasil. Quem quiser saber um pouco aí de palhaçaria, a gente vai lançar um documentário logo mais, tem muitas coisas acontecendo. Sigam. Muito legal, gente. Tá livre, quem quiser falar, fazer link de o assunto de um com o outro, falar de neurociência, falar de hipnose, de palhaçaria, de conflito, de mindfulness. A gente teve, o Andrews teve um problema de conexão, ele teve que sair, mas ele já tinha divulgado um pouquinho, o tempo que ele esteve com a gente já foi muito bom, né? Então, vamos continuar nós sim, com mais um pouquinho. Vou fazer uma pergunta para a Thaís, uma dúvida em relação ao mindfulness. Uhum. Quando a mindfulness está focada em você estar sempre no presente, não é? Sim, não é? Prestar atenção na respiração, né? E às vezes, quando a gente pensa em meditação mindfulness, a gente mais parado, de olhos fechados, se conectando com o presente. Mas eu escutei, já vi algumas aulas, algumas coisas assim, que não é, que também existe a mindfulness no dia a dia, de você estar consciente, né? Como é que funciona essa parte aí? Como é que a gente faz a mindfulness no dia a dia? E como é que isso traz o efeito? Boa a sua pergunta, porque muita gente tem essa dúvida, muito legal poder esclarecer, né? O mindfulness, ele veio da tradição oriental, como eu estava falando, que era a meditação contemplativa. Você tem um objeto, um foco, que pode ser a respiração, pode ser, por exemplo, eu focar numa caneta, eu focar em algum objeto, né? E no meu corpo, etc. Então, isso é uma meditação contemplativa lá dos orientais. Agora, quando veio para o Ocidente, o pessoal começou a desenvolver também
pegou toda aquela sabedoria milenar, né, e começou a desenvolver também o que pode ajudar. Então, assim, a gente desenvolve quem é você, né? Quer dizer, o Luciano, ele está agora fazendo hipnose, mas ele já trabalhou com administração, provavelmente ele pode ser pai de família, ele tem vários papéis sociais, né? Várias dimensões, quem é o Luciano. Então, a gente trabalha com essas dimensões, aí a gente trabalha também com, agora, esse mindfulness funcional, que é esse último mindfulness que eu estou mais, hoje em dia, focada nele, que é das teorias comportamentais contextuais, é um mindfulness que a gente pratica de olhos abertos, de olhos fechados. Pratica sozinho, como se fosse antigamente, e pratica no convívio com as outras pessoas, porque o Skinner, o psicólogo, ele já falava que é no relacionamento com as outras pessoas que a nossa consciência se desenvolve. Então, e aí, esse meu mestre, que é o Alan Pogrebinski, que é atual meu mestre de mindfulness funcional, ele fala que nos relacionamentos, a gente tem que fazer o mindfulness da vida real. Ou seja, se eu estou, por exemplo, uma coisa banal, estou tomando banho, eu posso tomar um banho mindfulness? Posso. Então, eu vou sentir o sabão na minha pele, sabe? Eu vou sentir a água caindo pela cabeça. Quer dizer, tem todo um método, né? Uma metodologia. Eu posso comer de modo mindfulness. Não aquela ansiedade, né, das pessoas que, às vezes, elas têm até... elas são mais pesadas, mais gordinhas, não porque elas gostam tanto de comida, mas elas têm ansiedade, descarregam na comida a ansiedade. Então, a gente vai comer com atenção plena, sentindo o gosto do alimento, mastigando mais devagar. Então, o mindfulness, ele se expandiu muito, 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 muito. Então, a meditação da vida real vem de encontro ao que você me perguntou, né? Como eu posso, por exemplo, estar lavando a louça e praticando mindfulness? Então, eu estou focada na espuma, na água, em deixar o prato limpinho. É aquela mente, que agora tem até um livro aqui, eu tenho um livro, que é a mente flow. Sim, o que é a mente estado flow? De flow, né? Estado de flow é quando você não tem mais, você perde a noção do tempo. Aquilo lá passa a ser tão prazeroso com você, que você perde a noção do tempo. E você está concentrado, né, Thaís? Você está concentrado. No flow, você está concentrado, mas você perde a noção e é uma coisa que te dá muito prazer. E fazendo só um parênteses, né? E a gente, eu trabalho com eu sou psicóloga, mas trabalho com o coach, e a gente usa muito isso. O que você faz que você entra em flow? O que você faz que você perde a noção de tempo? Porque são essas coisas que são da sua essência, né? E às vezes a gente passa na vida correndo atrás de tanta coisa e não vai para aquilo que é a nossa autenticidade, aquilo que é nosso mesmo. Então, foi bem legal seu link aí com o flow, não pude perder, nesse sentido, né? Muito legal, mas continua, por favor. Inclusive, acho que você no já final deu das contas, uma aula para a só gente, não você foi de tá flow? Pensando a mesma coisa que você está fazendo. O que você está pensando é a mesma coisa que você está fazendo? Você está presente. Aí você está presente. E agora, assim, na palhaçaria, isso é tão fácil que é difícil, é tão simples que é difícil. O treino é esse, é estar presente, só reagir, sem propor, sem... Então, acho que também o estado de flow tem muito a ver com a arte, de você conseguir entrar num outro estado. Ele é um estado que ele vai depois da consciência. Acho que é quando a gente perde o controle, a gente dá uma desligada, aí entra nessa presença, aí você flui, né? Flow é fluir. Exatamente. Presença. Desculpa, Luciana, eu te... Não, é isso mesmo. O flow, esse termo foi criado pelo Mihai Csikszentmihalyi, né? E é muito interessante, né? Você entender e se permitir. Os artistas, quando você vê um artista pintando, né? Ou no caso
palhaço que você trouxe, um músico, e até lavando a louça, que foi o exemplo que a Thaís trouxe, você entra em flow, fazendo as coisas. Eu entro em flow nadando, amo nadar. Então, quando eu trabalho, quando eu estou fazendo minha mentoria no coach, tudo, eu perco a noção, porque eu gosto demais, né, na coisa. Você quer completar, Thaís, Luciano? Recentemente, de janeiro para cá, do início do ano para cá, eu perdi 14 quilos, né? E uma das coisas que o curso me ajudou bastante para eu entender um pouco sobre mim, sobre hábitos, né? Intuindo das coisas que eu deveria fazer. Uma das coisas que realmente eu observo que me deixa em flow é andar de bicicleta, que é um exercício que eu tenho, né? Porque às vezes, assim, o pessoal fala que você... é ruim fazer o exercício, é cansativo, realmente. Outras práticas, sim, mas quando eu ando de bicicleta, eu não estou focado em nenhuma sensação ruim. Eu estou ali curtindo, olhando as outras coisas, né? Meu corpo fica cansado, tudinho, mas eu nunca vou para essa sensação ruim, é sempre algo bom, né? Então, acho que é uma coisa que realmente me traz flow, que eu intuí que eu deveria praticar. Aí, hoje em dia, eu ando, acho que em torno de 15 quilômetros por dia de bicicleta. Que bacana. E faço tranquilamente, sem sentir nenhum tipo de incômodo, né, com o esporte. O prazer, aí você emagrece, isso. Chega do jeito que você quer e você, né? Isso. Aí vem endorfina, aí vem um monte de coisa junto, né? De prazer e de tudo. A Mauana quer falar um pouquinho? Eu pensei um pouco na questão da escuta, né? Puxando a brasa para minha sardinha. Sim. O quanto é necessária essa presença, né? Quando você está ouvindo, né? Porque a gente estudou um pouquinho lá da teoria da mente, né? Que nos ajuda a entrar um pouquinho nesse mundo do outro, perceber os silêncios do outro, né? Os gestos e a nossa cabeça começa a pensar o que o outro está pensando para me adaptar àquilo e a gente conseguir manter um diálogo, mas ao mesmo tempo ele tem um lado, um dark side, né? Que é o que o nosso cérebro ele entra sempre nesse automático às vezes, né? Então eu respondo muitas vezes sem ter escutado, né? Então eu faço muito isso, acho que todo mundo faz na vida. A gente vai nesse e o conflito no lado do sentido negativo, vamos dizer assim, do conflito, vem muito disso às vezes, né? Dessa falta do parar, de me conectar com o outro, verdadeiramente escutar o que o outro está dizendo e sentindo, e necessitando, e precisando, e poder me conectar com esse outro mundo, né? E deixar que o outro também se conecte com aquilo que está presente em mim, né? Então, parece simples esse caminho de diálogo e tudo, mas ele é muito turbulento, até por esse superpoder do nosso cérebro, né? Sim. A gente tem um superpoder, que é essa teoria da mente, que a gente consegue, para poder se relacionar no mundo, meio que adivinhar o que o outro está pensando e sentindo pelo jeito que ele age, pelo jeito que ele se expressa, isso nos ajuda, né? Mas, por outro lado, a gente também corre o risco de entrar nesse automático e deixar de ter esse momento de presença, né? E de conexão, de uma verdadeira escuta, né? Que o caminho da aproximação e do diálogo vem primeiro por essa escuta mesmo, essa disponibilidade de estar presente para o outro, né? Me veio isso, né? Muito legal. E é um pouquinho de flow também, né? Que se você conseguir entrar nessa viagem aí pelo mundo do outro também é bem legal. Muito legal, Mauana. Eu trabalho muito com isso, porque o coach ele usa essa escuta atenta e uma escuta estruturada, para eu poder realmente entrar no outro e tirar o que ele tem dentro dele. Eu preciso escutá-lo. E quando a gente faz também treinamento para líderes, né, que eu faço muito mentoria para líderes e tudo, é para ele desenvolver essa escuta, né? Porque no mundo de hoje é aquilo que você começou falando, né? Quando eu estou conversando com uma pessoa, será que eu estou escutando ou será que eu estou pensando o que eu quero falar, o que eu vou, a minha experiência? O Steve Covey, americano, né, ele traz que escrever a sua autobiografia no outro, né? Você quer trazer suas coisas e falar, e a partir do momento que você consegue ouvir realmente,
os conflitos vão se resolver, você vai estar mais presente, né? Tudo começa a acontecer de uma forma melhor. Gente, olha só, a hora voou, né? Para a gente parece que foi super rápido. Então, eu vou pedir para cada um fazer uma despedida, um minutinho para uma mensagem que queira deixar, por favor. Posso começar? Porque eu só queria falar uma coisa sobre isso que vocês falaram. Pode falar o que você quiser. Tem a ver com o gasto de energia, que é mudar, né, gente? O gasto de energia que é tomar uma atitude e fazer algo diferente. Nosso cérebro vai sempre recorrer àquela estrutura que já está ali. Então, você sempre, se quiser, você vai virar uma caixinha e não vai sair de lá. Se você não falar assim, preciso fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, eu vou trabalhar, gastar, é gasto de energia. Bom, obrigada, super feliz de falar aqui um pouquinho minhas considerações, escutar vocês. Foi muito bacana, muito bom, que a gente consiga fazer outras, né? Que essa seja a primeira de uma série, né? Tomara que sim, obrigada, e vamos seguir aí nesse caminho da luz, que é o autoconhecimento, né, gente? E a validação do outro. Perfeito. Acho que tudo isso é o amor. É amor que a gente precisa, né? É isso. Obrigada. Adorei escutar todos vocês, a história de todos vocês. Estou feliz, honrada de estar aqui. Né? Muito obrigada a todos. Força nessa pandemia. A gente vai junto e a gente vai passar. A gente vai passar, a gente vai superar. Com todos os cuidados. Muito bom. Ver a Mauana, assim, essa questão de conflitos, né, de gerenciar conflitos, ter interesse realmente de entender e compreender como essas coisas funcionam e ela ter esse dom, né, porque não é todo mundo que tem essa vontade, essa percepção, né, de conseguir entrar nessas questões. Achei legal. Muito legal. Bom, então, só aproveitando, vou me despedir de Renise, de todos vocês, né? Primeiro quero já agradecer a Renise pelo convite. Ela já esteve conosco num outro grupo que nós temos, e ela já, inclusive, já falou muito sobre esse estado de flow lá, não foi? Que você... é verdade, eu falei sobre psicologia positiva. Você falou, é verdade. Aí eu me lembrei da sua aula e realmente eu prestei bastante atenção, achei bem interessante. Já tinha escutado falar de flow, mas você falou de uma maneira assim, tão com tantos detalhes, né, que eu me conectei bastante, viu? Então, agradecer pelo convite de estar aqui junto com as minhas colegas, né? Nosso curso não é presencial, mas a gente, né, acaba se conectando através dessas lives e ter o sentimento aí de turma, né, do curso da Neurociências, da nossa turma. Então, agradecer a Gabi, parabéns aí pela sua fala, muito interessante aí tudo que você falou, Thaís e a Mauana. Um abraço para todos.